União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Quando me foi feito o convite para fazer uma fala aqui nessa conferência, considerando que a minha formação é bem longe da área da saúde, foi logicamente um desafio, e até porque, apesar de, na minha atuação, principalmente na militância, ser a questão da saúde um dos temas que a gente acaba falando, mas nunca foi de fato algo que estivesse, pelo menos de uma maneira mais presente dentro das minhas discussões. Então eu fui buscar alguns textos para tornar possível para me instrumentalizar para essa fala aqui, e aí fiz um recorte e tentando trazer algumas reflexões. E então, até que depois da concepção da fala, estabeleci esse título, o suicídio enquanto consequência do genocídio da população negra. E aí pode, numa primeira leitura, parecer, de uma certa forma, algo que causa uma estranheza, justamente porque muitas vezes esse termo genocídio seja visto de algumas formas que acabam não tendo uma fácil compreensão do que significa e, inclusive, perceber que atualmente na nossa sociedade passamos por um processo de genocídio que, inclusive, até se intensifica. E aí, começando, eu trouxe aí um print de um vídeo que está disponível no Facebook, na página Quebrando o Tabu, que é um vídeo que se intitula Vamos Soltar Esse Black. É um vídeo curto de 2 minutos que registra o depoimento de algumas meninas negras, bem jovens, eu digo meninas porque são bem jovens mesmo. Essa que aparece aí na imagem é a MC Sofia, é a mais velha dentre as meninas que falam. Ela tem, se eu não me engano, 12 anos. E essas meninas vão falando sobre algo que é parte de todo o cotidiano da população negra, e que está relacionado a uma das dinâmicas mais violentas e mais perversas do racismo, e que está relacionado a uma questão maior, que é o processo de levar as pessoas negras a repudiarem o próprio corpo. Porque quando elas falam, vamos soltar esse black, elas estão falando do processo que todas as pessoas negras, e de uma forma mais profunda e violenta as meninas negras, durante todo o seu cotidiano, durante todo o seu processo de vida, ouvem uma série de piadas, de comentários, de xingamentos sobre o seu cabelo, sobre a textura do cabelo afronatural, sobre os seus cabelos crespos ou cacheados. E aí, como aí na imagem aparece a legenda dela dizendo cada menina negra escuta uma coisa, e essas várias coisas que são ouvidas são sempre das mais violentas possíveis. Tem uma série de formas de tratar pejorativamente, negativamente o cabelo, e que para cada traço fenotípico característico da população negra vai ter toda uma outra série de tratamentos
de ataques e de ofensas, para a cor da pele, para o formato do nariz, o formato dos lábios, né? Tem toda uma gama de discursos que demonstram, que apontam para as pessoas negras que o seu corpo é naturalmente feio, é naturalmente ruim, é naturalmente sujo e que devem fazer o máximo possível para modificar ou apagar ou a não aceitar o seu corpo negro. E essas dinâmicas e essas formas de tratamento, muitas vezes quando a gente relata para pessoas não negras, é muito comum que se espantem, que se surpreendam ou mesmo que duvidem, porque não lhes foi ensinado nas suas trajetórias de vida a perceber ou a considerar errado essas formas de tratamento. São questões que estão extremamente naturalizadas. Isso, inclusive, vai acontecer muito fortemente na escola, onde se vai ouvir uma série de coisas, ou no mercado de trabalho, onde muitas vezes, para ser aceito num cargo, a pessoa tem que cortar o seu cabelo, tem que alisar o seu cabelo, ou tem que, no mínimo, prender o seu cabelo, né? Por quê? Porque nós somos fruto de um processo histórico, de uma sociedade que é formada, que é construída de uma maneira racializada, e os corpos negros são fruto de toda uma série de estereótipos, de discursos que vão legitimar a ocupação de um determinado lugar social. Por exemplo, quando é lido, quando é mencionado um currículo como o meu, pontuando enquanto professor de universidade federal, enquanto estudante de doutorado do programa de pós-graduação melhor avaliado do Norte e Nordeste, e depois que é enunciado aparece alguém com o meu perfil, causa estranheza, causa espanto, né? Inclusive, causa espanto no meu próprio lugar de trabalho, na própria universidade. Eu leciono com uma estratégia de não ter que ficar dando explicações em determinados locais, em determinados prédios que eu não vou no meu dia a dia. Eu pego logo o meu crachazinho de docente e coloco. Porque senão, a cada segurança, a cada porteiro, a cada atendente, eu tenho que ficar justificando o que eu estou fazendo ali, né? E para dizer que não é racismo, porque tudo que a gente pontua como racismo sempre tem alguém para dizer que não é, uma das explicações para dizer que causa surpresa que esse negão aqui seja professor universitário, uma das coisas que as pessoas pontuam como possível explicação seria o fato de eu ser muito jovem. Só que o interessante é que no próprio curso onde eu leciono tem um colega com a minha mesma faixa etária, que na verdade é um ano mais novo do que eu, só que não causa estranheza, não causa surpresa, não causa espanto quando ele menciona que ele é professor universitário, né? E aí, se não é racismo, não sei porque o branco jovem não espanta e o negro jovem espanta de ser, quando ambos dizem que são professores universitários, né? Mas também ninguém nunca diz o porquê dessa não surpresa para um e dessa surpresa para outro, tá? E aí, esse não entendimento, né, que é fruto, como já falamos, de todo um processo histórico de
não reflexão sobre as relações étnico-raciais é algo que, inclusive, a própria academia contribui para essa ignorância. Né? Tem muitos pós-doutores, não sei aonde, que são tão ignorantes quanto uma vez um profissional operacional de limpeza de um determinado prédio que até uns anos atrás ficava a sala do NEAB, o grupo de pesquisa que eu faço parte, que lá o senhor da limpeza branco ficava criando problemas para limpar a sala do grupo de pesquisa, porque era uma sala majoritariamente ocupada por pessoas negras. Então, do faxineiro ao bolsista de produtividade CAPES, se forem da mesma cor, tem a mesma ignorância sobre as relações raciais e vão se espantar do mesmo jeito quando a gente menciona essas coisas. Né? E aí a academia, inclusive, faz o possível para boicotar essas discussões. Quando, eventualmente, né, alguma pessoa negra fura esses bloqueios e consegue mirabolantemente entrar na universidade e tenta discutir sobre a realidade da população negra, sempre surgem os entraves, os embates. E aí eu trouxe uma citação do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do intelectual martinicano Frantz Fanon, que foi uma adequação de um texto que ele tentou produzir como sua tese de doutoramento em psiquiatria na França na década de 1950, e aí não foi aceito o texto porque considerava-se que não tinha um caráter científico, que não seria um objeto de estudo válido para ser discutido. Qual era o objeto de estudo do trabalho? Pontuar de que maneira o processo de violências decorrentes das relações raciais na França, que naquele momento histórico ainda era um império colonial, Martinica, de onde o Fanon era oriundo, era ainda uma colônia francesa, né? Vários países africanos eram colônias francesas, e nesse mundo colonial francês ele queria debater relações raciais e foi considerado pelos professores brancos que não eram objeto de estudo. E aí, nesse fragmento, O Preto e a Psicopatologia é o título do capítulo, onde está esse fragmento aí, ele vai dizer que inicialmente queria discutir, né, o preto para a morte, ou seja, o processo de violências que leva os indivíduos negros numa sociedade racista a se suicidarem. E ele quis, sobretudo, discutir isso porque, à época, havia uma ideia que era praticamente um consenso científico de que a população negra não incorria no suicídio. Ele vai pontuar isso e ele vai discutir isso, vai levar em consideração, nesse capítulo especificamente, algumas discussões da psiquiatria na época, assim como ao longo de todo o livro ele vai discutir diferentes influências dos efeitos do racismo na sociabilidade da população negra. Ele tem 2 capítulos especificamente interessantes e que especificamente se relacionam com aquela imagem do vídeo que a gente mencionou agora há pouco, que são o 2º e o 3º capítulo. O 2º é a mulher de cor e o homem branco, e o 3º é o homem de cor e a mulher branca. São 2 capítulos onde ele fala sobre relacionamentos interraciais. Fala sobre como que esse
racismo que leva a população negra a repudiar a si mesma e aos seus semelhantes, buscando se relacionar com indivíduos brancos, porque os brancos são na nossa sociedade, em todas as sociedades, com essa configuração racialmente hierarquizada a partir da escravidão e do colonialismo, são sociedades que têm um padrão estético branco. Ser bonito é ser branco, é ter a pele clara, é ter o nariz fino, é ter os lábios finos, é ter os olhos claros, é ter os cabelos lisos e claros, né? Não é por acaso, por exemplo, que nós aqui em São Luís estamos numa cidade onde o reggae é uma expressão musical que tem adeptos, que tem apreciadores em todas as camadas socioeconômicas e em todas as etnias, só que isso não faz com que pessoas brancas queiram aderir a dreadlocks. Você não vê pessoas brancas de tranças. Agora, pessoas negras com cabelo alisado, você vê às centenas, às dezenas ou aos milhares por dia, dependendo de que região da cidade você transita. E o que vai modificar é a quantidade de pessoas que circulam e a quantidade de pessoas negras que circulam, não a proporção majoritária de pessoas negras alisando os cabelos. Independentemente do fato de que, inclusive, já é, por algumas pesquisas, comprovado que todos esses procedimentos de alisamento causam graves danos à saúde. E que, não por acaso, a maioria desses estudos não é realizado no Brasil, né? Então, tem pesquisas que relacionam o alisamento capilar com desenvolvimento de miomas, câncer e até morte imediata, dependendo da concentração de formol que se coloca em determinados produtos, para determinados procedimentos. Então, as pessoas morrem ou danificam a sua saúde, fora o corte químico, fora o ferro quente da prancha encostando na cabeça, que são ferimentos menos permanentes, mas que igualmente graves e dolorosos. E por que as pessoas negras se sujeitam a isso? E graças à influência de Neymar e outros jogadores, hoje em dia até alguns homens passam por isso. Porque ouvem durante toda a sua vivência que o cabelo crespo é ruim, é feio, é naturalmente sujo, não é profissional, não é indicado para determinadas profissões, coisa que as pessoas brancas não ouvem. E para saúde mental, para os pesquisadores, de modo geral, da área de saúde, não há interesse de estudar isso. Não é algo cientificamente válido. Não é por acaso que esse texto mencionado aí do Frantz Fanon é um texto que, no Brasil, basicamente, ele é debatido só pelo movimento negro. É um texto que pouquíssimo adentra a universidade. E quando adentra, são os cursos ou as disciplinas de debate das relações raciais unicamente que falam. Na saúde mental, não se discute. No período passado, eu fui convidado para ministrar uma palestra numa disciplina de psicologia social, no curso de psicologia da UFMA, e quando eu falei Frantz Fanon, pele negra, máscaras brancas, os alunos ficaram querendo que eu explicasse. Nunca tinham ouvido falar nem de um nem de outro. E é um texto de 60 anos atrás. É um texto de publicação original de 1951. E as pessoas desconhecem na área da saúde. São os sociólogos, são os antropólogos, são os historiadores que estão discutindo. A saúde mental não sabe nem o que é. Foi publicado
A edição mais recente no Brasil é de 2010, da Universidade Federal da Bahia, né? Do Centro de Estudos Afro-Orientais, não da área da saúde. Tem PDF na internet, quem quiser bote no Google que acha em PDF, tá? Também eu encontrei um trabalho, né, que falava sobre o suicídio de escravizados na Bahia, né, e que tinha lá um fragmento, né, que está aí apresentado, que é de um artigo num jornal em meados do século XIX, que fala sobre, são 2 artigos, na verdade, que falam sobre um momento onde um número significativo de escravizados incorreu ao suicídio na Bahia. E aí, um texto, né, um primeiro artigo, buscou analisar pela perspectiva de saúde, e um outro texto, né, que foi o que eu peguei o fragmento, porque ele representa muito fortemente o pensamento sobre a população negra no Brasil, e um dos discursos muito fortes sobre as pessoas negras e sobre a cultura de matriz africana no Brasil, que é um texto que vai responder o primeiro, vai buscar contrapor o primeiro, justificando que esse suicídio não é por conta das violências da condição de escravizada, não é pelas violências da sociedade racialmente hierarquizada, mas é porque esses africanos não conheciam a religião. Esses africanos não tinham Deus no coração, né? Se eles aceitassem Deus, eles se resignariam com a condição de escravizados e teriam a consciência de que essa condição escravizada, assim como a vida terrena, seria transitória e que depois de morrer teria tudo de bom no céu, aceitação, bênçãos, etc. Vide o discurso religioso hegemônico no Brasil. E é um tipo de discurso, né, essa relação da população negra com a ausência de fé ou com elementos malignos ou a demonização das pessoas negras, é algo que inclusive está na origem da legitimação da escravidão. O grande discurso que justificou a escravização de africanos foi o mito de Cã, né? Fazendo alusão a um determinado episódio do Gênesis, onde Noé teria se embriagado e um dos filhos dele, Cã, teria visto e teria relatado aos irmãos determinadas coisas que ele fez, que não seriam dignas para a condição dele. E aí, quando Noé fica sóbrio, ele teria amaldiçoado esse filho Cã e os descendentes dele a servirem os irmãos Sem e Jafé e os descendentes deles. E aí, em um dado momento da virada do século XV para o século XVI, os europeus interpretaram essa passagem dizendo que o Cã, que tinha sido amaldiçoado a servir, seria o patriarca dos africanos, e o Sem e o Jafé teriam sido destinados a serem servidos, seriam os patriarcas dos europeus e dos asiáticos, né? E de lá para cá, então, estava na Bíblia que estava autorizado por Deus que pode escravizar essa pretalhada. E não por coincidência, no nosso cotidiano é recorrente a demonização das religiões de matriz africana e da cultura de matriz africana, não importando o fato de que demônio é coisa de branco, demônio é coisa de cristão. Não tem uma figura de mal universal na religiosidade de matriz africana. Quando tem,
são nas expressões que são sincretizadas do cristianismo, e aí do cristianismo se pegou o demônio, como se pegou Jesus, como se pegou a figura dos santos. Então é o branco que tem que ter um diabão supremo, um mal universal, para dizer que tudo é, né, que ele é a fonte do mal. Né? Para as religiões de matriz africana não tem isso. Só que as pessoas preferem não saber disso, preferem continuar demonizando a religiosidade de matriz africana, demonizar a cultura de matriz africana. E quando as pessoas negras entram em contato com esse tipo de discurso, não é por acaso que somos uma população atualmente formada por 55% de pessoas negras e somos só 1% de autodeclarados praticantes de religiosidade de matriz africana. Né? Por quê? Porque o negro o tempo todo ouve que a sua religião é do demônio, que a sua cultura é do demônio e que, de uma certa forma, ele mesmo é do demônio. Então, são questões que permanecem no nosso dia a dia. E quando se tenta, por exemplo, para cumprir a Lei 10.639, que desde 2003 torna obrigatório o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira na educação básica, e que desde 2004, a partir das suas diretrizes curriculares, também foi previsto que os cursos de licenciatura devem falar. E desde que também em 2013, uma portaria normativa do MEC definiu que todos os cursos de graduação devam falar sobre a história e cultura africana e afro-brasileira, quando se tenta falar da cultura negra ou da religiosidade de matriz africana, gera conflitos. Por quê? Porque as pessoas evocam uma suposta ofensa à sua religiosidade quando se tenta falar das religiões de matriz africana. Agora, é curioso quando aparecem filmes ou séries ou desenhos animados ou quaisquer produções sobre deuses gregos, quando tem em Vingadores 1, 2, 3, Thor 1, 2, 3, um deus não cristão, mas branco, louro, de olho azul, aí não ofende ninguém. Né? Só ofende o deus dos negros. O deus dos brancos não tem pastor não sei quem, não tem bancada não sei de onde sendo ofendida. Né? Não tem pastor invadindo a escola para reclamar porque o professor de história ou de arte está fazendo uma exposição sobre mitologia grega, como tem revolta quando se está, entre aspas, ensinando macumba. Né? E aí, um outro texto que eu busquei, e que aí a gente vai entender esse termo genocídio que está lá no título da fala, é um livro intitulado O Genocídio do Negro Brasileiro, que é de autoria do já falecido intelectual, artista e ex-senador Abdias do Nascimento. Nesse texto, O Genocídio do Negro Brasileiro, ele avalia, e aí ele analisa, ele discute como que historicamente, por várias formas, desde o processo da escravidão e no pós-abolição, o racismo se estrutura de modo a destruir a população negra, seja de fato pela morte física, seja pela destruição dos referenciais simbólicos e culturais. E aí, falando sobre esse genocídio, ele vai falar como que, para além das violências físicas causadas contra a população negra, vão acontecer essas violências simbólicas. E aí, esse fragmento especificamente está no prefácio do livro, e é um fragmento de um texto que foi parte de uma exposição, um relatório que foi levado para uma exposição da ONU em 1977,
onde um dos integrantes da delegação oficial do Brasil falou isso aí que estamos vendo. Ele vai fazer um estudo sobre aquilo que em alguns espaços de religiosidade de matriz africana são intitulados, são nominados como os cavalos, ou seja, os médiums que vão incorporar os orixás. E aí ele vai mencionar, vai tratar essas pessoas que têm esse papel de exercer a mediunidade, não como pessoas que estão vivenciando a sua espiritualidade, mas como pessoas que seriam histéricas, desequilibradas ou com um estado psicológico patológico que é influenciado pelo contexto da religiosidade de matriz africana, que ele vai utilizar termos para se referir como feitiçaria, como religião animista, com uma série de termos pejorativos e estigmatizantes. Então ele vai dizer que as pessoas que estão lá recebendo, incorporando os orixás, na verdade são doentes mentais que estão sendo influenciados por aquele contexto dessas falsas religiões. Isso é um texto acadêmico produzido para representar a realidade cultural brasileira. Então, demonstra mais uma vez como que oficialmente o Estado brasileiro e a Universidade brasileira representa a população negra. E aí vai buscar patologizar, nesse caso específico, além de demonizar, de estigmatizar, vai nesse caso aí patologizar expressões culturais de matriz africana. Como tem, para além dessas questões de relacionar essa religiosidade com o mal, com o demônio, tem também muito fortemente um discurso de relacionar com charlatanismo também. Isso é historicamente muito forte. E, num dado momento, e é por isso que é uma discussão muito forte em alguns setores do movimento negro, fazer uma crítica muito forte à internação, aos manicômios, etc., como queiram chamar. Tem uma discussão antimanicomial muito forte em alguns setores do movimento negro, porque historicamente, inclusive, algumas questões religiosas, espirituais, de pessoas vinculadas à religiosidade de matriz africana eram muitas vezes apontadas enquanto doenças mentais. Então teve muitos médiuns, historicamente teve muitos médiums, teve muitas pessoas vinculadas à religiosidade de matriz africana que acabaram sendo internadas à força, como loucos, como histéricos, etc., dependendo das nomenclaturas aí da época. E toda essa estranheza, toda essa surpresa que muitas vezes nos causa esse tipo de informação, esse tipo de debate, e que inclusive leva muitas vezes as próprias pessoas negras a naturalizarem, a introjetarem alguns desses costumes, algumas dessas formas de socialização, é aquilo que a produção científica e política sobre as relações raciais vai chamar sobre o mito da democracia racial. Enquanto sociedade, o que está no nosso imaginário brasileiro é que não existe racismo no Brasil, ou quando assumimos que o racismo existe, assumimos que ele é sutil, menos violento do que outros contextos nacionais e um racismo que não interfere nas trajetórias das pessoas e dos grupos sociais.
E esse é um discurso que serve para atenuar as tensões e também para legitimar as hierarquias raciais. Por exemplo, aqui no Maranhão, segundo dados recentes, 80% da nossa população é negra. Só que nós não temos aqui nesse hospital 80% de médicos negros. Nós não temos na universidade 80% de professores universitários negros. Nós não temos, se atravessarmos aqui a ponte e formos para a Assembleia Legislativa, aqui próxima de nós, não vamos ter 80% de deputados negros. Se formos para as áreas mais nobres da nossa cidade, os bairros mais valorizados, nós não vamos ter 80% de moradores negros. Né? E o mito da democracia racial vai dizer que isso se deve não ao racismo, não a exclusões, mas porque esses 20% de brancos que monopolizam os espaços de poder se esforçaram mais do que esses 80% de negros que estão concentrados nos espaços sociais de marginalização. Daí, inclusive, é que vai ter uma discussão muito recorrente, muito forte, né, de uma defesa de uma suposta meritocracia para se colocar contra o debate das políticas de ação afirmativa, é justamente por essa crença, ou acreditarmos que é normal esse tipo de ausência da população negra, por acreditarmos, enquanto sociedade, que as pessoas têm acesso aos espaços sociais, aos direitos, por mérito, por esforço próprio e não por garantia de privilégio. Né? E, volto a dizer mais uma vez, a universidade vai atuar para legitimar esse tipo de discurso. Né? Esse trecho aí citado é de um trabalho do professor Carlos Murro, um cubano que mora há alguns anos aqui no Brasil, que ele vai fazer uma análise do racismo através da história. Ele vai refletir sobre como, desde a antiguidade até a nossa contemporaneidade, foram criados uma série de discursos para estigmatizar os africanos e descendentes de africanos. E, fundamentalmente, um dos efeitos desse mito da democracia racial e desse racismo é a insensibilidade dos efeitos desse racismo. Enquanto sociedade, nós nos tornamos insensíveis. Inclusive, dentro do sistema de saúde, nós nos tornamos insensíveis a realidades, a problemas, a ocorrências que atingem a população negra. O próprio SUS tem políticas, tem dados que demonstram que existe um racismo muito forte no atendimento à saúde, que existe um atendimento diferenciado, existe, no caso, por exemplo, das mulheres que estão fazendo pré-natal, um número muito grande de médicos que atendem até sem olhar para as pacientes, sem tocar nas pacientes. Eu não sou médico, né? Eu sou formado em letras, mas eu desconfio que para examinar precisa chegar perto, tocar nas pessoas, né? Posso estar errado. Enfim, não assisti temporada suficiente de Dr. House para isso. Vai ver que a ciência no Brasil é mais avançada. Também tem dados que mostram que a violência obstétrica atinge muito mais fortemente as mulheres negras, inclusive porque se considera que as mulheres negras aguentam mais dor. Então pode forçar a barriga, pode deixar a mulher se esgoelando sem dar anestesia, porque ela aguenta, ela é mais forte. E aí, se a mulher vai ter sequelas, se a criança vai ter sequelas, ninguém liga.
Então, são questões que estão ligadas a isso, a nossa crença enquanto sociedade de que não temos racismo, ou que esse racismo não interfere no cotidiano da vida social, certo? E aí, também, analisando um trabalho específico sobre a questão do suicídio em jovens negros e como que a baixa autoestima que vai ser fruto de todo esse processo histórico que a gente vem resgatando, o trabalho vai pontuar que esse desencanto social, essa falta de identidade consigo mesmo e com o outro, vai fazer com que, muito recorrentemente, a população negra, sobretudo jovens negros, vão incorrer em suicídio porque não se enxergam, não se veem, não se identificam nas referências que são construídas e estabelecidas na nossa sociedade. Inclusive, vai fazer referência a alguns dados que vão mostrar que, a exemplo de outras violências, enquanto que na população branca o suicídio vem diminuindo na maioria dos estados da federação, no caso da população negra, as taxas de suicídio vêm aumentando. E aí, lembrando o que está mencionado sobre saúde mental na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, vai estar previsto, vai estar estabelecido, que é necessário o fortalecimento da atenção à saúde mental de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos negros, e a busca por qualificação dos profissionais de saúde para atender esse público e as especificidades dessa população. Isso aqui é um documento oficial do Ministério da Saúde de 2007. Pode ser que esses 11 anos tenham sido pouco para informar todo mundo, Porque sempre dizem, tudo que é para discutir racismo, sempre o pessoal diz que é muito novo, para uma política de saúde, uma política de educação, uma política de superação das desigualdades raciais. 10, 12, 15 anos, sempre tem alguém para dizer que é pouco tempo. E aí vocês que são da área da saúde sabem melhor do que eu se nos outros âmbitos o atendimento, as discussões, o desenvolvimento das técnicas, as formações são as mesmas de 2007. Vocês sabem melhor do que eu. A única coisa que eu sei é que desse ano específico, aí, 2007, eu só conhecia lá na UFMA uma única pessoa negra estudante de psicologia, Era no mesmo prédio que o meu, CCH, só tinha uma negra no curso de psicologia, Hoje em dia até que tem mais um pouco, mas vai ver que essa foi a única coisa que mudou, o número de pessoas negras cursando psicologia ou sendo docentes no curso de psicologia, que na época não tinha nenhuma pessoa negra, hoje eu já sei que tem, curso de psicologia da UFMA. Vai ver que só isso que mudou. O atendimento, as técnicas, é possível que tenham parado na década passada. E aí, pensando o racismo enquanto um mal-estar psíquico, ou como algo que causa mal-estar psíquico, tem um dos textos aí que a gente menciona, e que ao final do slide tem a referência, e que inclusive eu até disponibilizei os arquivos, porque eu sou muito adepto do PDF, porque livro no Brasil é caro e é pouco acessível, e principalmente sobre relações raciais. E desses textos que a gente usa, na biblioteca da UFMA não tem nenhum deles, na maioria das vezes. Então, tem
um trabalho que fala do caso específico de um estudo, né, de 2 pesquisadores, que eles relatam um caso específico, né, a partir de uma clínica. Eles, né, são psicólogos, atendem uma clínica, e eles mencionam o caso de um paciente, que eles mencionam sob pseudônimo, né, que ele relata, né, ansiedade, fobia, e problemas, inclusive físicos, sobre o qual que ele estava sofrendo à época do atendimento, e ele relata muito, né, na sua trajetória de vida, algumas coisas que eu até pontuei rapidamente aqui, e que fazem parte do cotidiano das pessoas negras. Ele menciona brincadeiras, xingamentos, discriminações na escola desde que era criança. Ele menciona que, pela condição socioeconômica da família, ele teve que interromper seus estudos no meio da educação básica para começar a trabalhar, que aí, depois de um tempo trabalhando, ele conseguiu uma certa mobilidade social, se tornou um empresário, e aí ele fala que ele, depois, adulto, já casado, ele e a esposa buscaram comprar um apartamento financiado, e aí ele diz que quando ele chegava ao banco, falando a renda dele, falando o tipo de apartamento que ele queria comprar, sempre causava um espanto, sempre as pessoas explicavam muito detalhadamente os processos de financiamento, numa clara demonstração de que achavam que ele não ia entender como é que um banco financia, né? E fala também de como que ele se declarar empresário, ele se declarar com uma determinada faixa de renda, que causava uma estranheza. E aí, aproximando do fim, esse gráfico aqui que tem uma representação das taxas de suicídios comparando brancos e negros, por unidade da federação no período de 2002 a 2008, e aí vai aparecer que enquanto que na média nacional houve um aumento nos suicídios entre brancos de 8%, entre negros teve um aumento de 51%, que é bem diferente. Quando você analisa a cada unidade da federação, tem casos, por exemplo, tem casos como o Amapá, que diminuiu em 75% a taxa de suicídio entre brancos e se manteve estagnada de negros, ou outros casos, falando aqui, no nosso caso, o Maranhão, que teve um aumento de 23% entre brancos e de 57% em negros, e alguns casos que aumentou mais de 100% entre negros, e diminuiu entre brancos. Isso, será que está sendo discutido? Será que está sendo desenvolvida uma política pública específica para tratar essa questão? Ou estamos ignorando, estamos ainda na concepção da década de 50 de que pessoas negras não se suicidam? E aí, quando se fala especificamente da população jovem, a diferença é maior ainda. O aumento é maior ainda. E aí, então, é algo que a gente precisa discutir, precisa implementar política pública, precisa levar em consideração, precisa levar a sério, ou nós estaremos sendo perpetuadores, reprodutores desse genocídio, que atinge essa população que continua vulnerabilizada. Obrigado.